E aí pessoal, tudo certo? Só alegria? Bom, o que a gente vai falar nesse vídeo aqui? Falaremos sobre radioatividade. Mas você sabe o que é radioatividade? Bom pessoal, para chegar nesse conceito, vamos estudar o que veio por trás dele. Tá? Antes disso, lá por 1900, os cientistas sabiam que alguns materiais tinham a capacidade de emitir luz espontaneamente, quando estavam em contato com uma fonte de energia. Vamos pensar assim. Tinha alguns materiais que, se tivesse uma fonte de energia, fosse colocada perto desses materiais, esses materiais emitiam luz. Se eu retirasse a fonte de energia, eles paravam de emitir luz. Esse fenômeno foi chamado de fluorescência. Então, olha, aproximei a fonte de energia, o material emitia luz. Retirei a fonte de energia, parava de emitir luz. Enquanto outros materiais, veja só que bacana, se você aproximasse uma fonte de energia, eles ficavam emitindo luz, e se você retirasse a fonte de energia, essa luz continuava sendo emitida por um tempo. Isso foi chamado de fosforescência. Professor, tem alguma coisa perto da gente que acontece isso? Sim, encontre uma casa de uma avó de vocês, uma daquelas chavinhas de energia para ligar a lâmpada. Vai à noite lá, se você desligar a chavinha, você vai perceber que o centro da chavinha ali, o interruptor, continua brilhando, mesmo depois de você apagar a luz. Então você retira a fonte de energia e ele continua emitindo luz. Isso é fluorescência. Alguns cientistas perceberam que alguns elementos emitiam energia sozinhos. E aí possibilitavam essa fluorescência. Por exemplo, no caso do tubo de raios catódicos, estão lembrados? Um cientista alemão chamado Rontgen, ele percebeu que assim, quando você tinha no tubo de raios catódicos os elétrons sendo acelerados quanto ao anteparo fixo, então o que é o tubo de raios catódicos, ou ampola de Crookes? Era elétrons sendo acelerados em relação a uma superfície. Ele percebeu que se essa superfície fosse rígida, a hora que os elétrons batiam, emitiam alguns raios que eram desconhecidos até aquela época. Então, como era desconhecido, ele chamou de raios X. Posteriormente, ele, e principalmente Becquerel, que era um cientista francês, descobriu que alguns elementos emitiam esses raios X espontaneamente. Becquerel descobriu isso, por exemplo, um dia esquecendo um pedaço de uma amostra de urânio, um óxido de urânio. Ele esqueceu numa gaveta, esqueceu um pouco de óxido, um pedaço de metal e uma placa de sulfeto de zinco, uma placa fotográfica. O que ele percebeu? Que depois de um tempo ele voltou lá, o pedaço de metal, a placa, estava marcado na placa fotográfica. Veja só, o pedaço de metal ficou com a sua forma marcada em cima da chapa fotográfica. E aí ele entendeu que era por alguma coisa que a amostra de urânio estava sendo emitida. Eles estudaram essa parte no nosso laboratório. Um outro casal, o Pierre Curie e a Marie Sklodowska-Curie, estudaram muito essa parte. Tá? Vieram a descobrir elementos químicos, no caso o rádio e o polônio. Eles descobriram que o rádio e o polônio emitiam muito mais raio-x do que, no caso, o urânio. E eles definiram o conceito de radioatividade. O que é a radioatividade? É a propriedade que alguns elementos têm de emitir espontaneamente, pessoal, grave, espontaneamente, partículas ou radiação eletromagnética em decorrência da instabilidade do núcleo atômico. Então eles já começaram a elaborar o conceito de núcleo atômico e eles perceberam que assim, o que era a radioatividade? Eram elementos, era um fenômeno que é apresentado por alguns elementos químicos que o núcleo deles é instável. Alguns átomos de elementos químicos, fica melhor colocando, que o núcleo era instável. O núcleo sendo estável emitiam essas partículas, que eram ou com massa ou sem massa. Eles já sabiam disso. Tá? Então, partículas com massa ou ondas eletromagnéticas. Não confundam com radiação. Radioatividade é um fenômeno. Radiação é energia que se propaga de um ponto ao outro sobre a forma de partículas ou com ou sem carga elétrica, ou ainda ondas eletromagnéticas. Então, radioatividade é um fenômeno.
A radiação é um corpúsculo. Pode ser com massa e contendo carga elétrica ou não, ou ondas eletromagnéticas. Bom, eles estudaram isso. Tá? E aí, um cara que é muito importante dentro da química, chamado Ernest Rutherford. Foi fantástico. Ele estudou a fundo a radioatividade. E ele fez o seguinte experimento. Pegou um bloco de chumbo. Eles já sabiam que o chumbo continha radiação. Deixou um buraquinho no meio. Colocou uma amostra de polônio. Eles sabiam que amostras de polônio emitiam raio-x. Emitiam raio-x e outras radiações. Ele deixou um frestinho aqui para sair feixe de radiação por desse tubo, desse bloco de chumbo. Fez com que colocou aqui duas placas, uma carregada negativamente e outra carregada positivamente. E aqui atrás uma placa fotográfica. Por que a placa fotográfica de sulfeto de zinco? A hora que a radiação saísse do bloco de chumbo, ia bater aqui na placa fotográfica e ia ver o ponto aonde essa radiação batia. Para surpresa dele, veja só que interessante, o feixe de radiação que saiu aqui da amostra de polônio, ele marcou a placa fotográfica em 3 pontos diferentes. Veja só, 3 pontos. O que o Rutherford percebeu? Bom, tinha uma parte da radiação formou um feixe que não sofreu desvio pela placa negativa nem pela placa positiva. O que o Rutherford pensou? Bom, se não sofreu desvio, não tem carga elétrica. Uma parte da radiação formou um feixe que se deslocou para o lado negativo, para o lado da placa negativa. E aí ele percebeu, olha, se está deslocando para o lado do negativo, tem que ter carga positiva. Negativo da placa com positivo da partícula vai ser atraído. E o terceiro feixe ele deslocou para o lado da placa positiva. Aí, pessoal, bom, se é para o lado da placa positiva, tem que ser o quê? Tem que ter carga negativa. E lá, vamos lembrar lá, eles pensavam no modelo atômico de Thomson. Então ele imaginou que essas partículas eram elétrons. Essas partículas foram nomeadas de carga negativa como beta, de carga positiva como alfa. Percebam que o feixe de partículas alfa é deslocado numa proporção menor do que o feixe de partículas beta. E aí o que o Rutherford falou? Bom, partícula beta tem massa menor, por isso que deslocou mais. Futuramente, um cientista chamado Villard, francês, estudou bem a fundo essa radiação que não sofria desvios. E ele chamou de radiação gama. Aí ele descobriu que essa radiação gama são apenas ondas eletromagnéticas. Não tem nem carga nem massa. Tá, pessoal? Então aqui foi o começo da descoberta das partículas radioativas. Hoje a gente conhece várias partículas radioativas. Eu vou falar aqui das 4 principais, tá bom? A principal delas, pessoal, chama-se partícula alfa. Ela tem número de massa igual a 4 e número atômico igual a 2. Às vezes ela é só chamada aqui, de átomo de hélio 2+, porque a partícula alfa ela é exatamente igual a um átomo de hélio, só que sem elétrons. Como a gente vai ver isso para frente? Só guarda essa dominação por enquanto. Partícula beta, ela é chamada assim de B, esse é o símbolo beta, e com maisinho aqui negativo em cima, para indicar que ela tem uma carga negativa. Perceba, partícula alfa tem número atômico, número de massa igual a 4. Partícula beta não tem massa, pessoal. Guardem isso. A partícula gama não tem massa, não tem carga. Tá bom? Existem outras partículas? Existem, tá? Nêutrons também. Nêutrons também é uma radiação. Prótons é uma radiação. E existem as antipartículas dessa aqui, que são partículas de mesma massa, só que de carga contrária. Que a gente não vai focar aqui. Vamos focar nessas 3 aqui. Características dela. A partícula alfa tem massa maior do que a partícula beta. E a partícula gama não tem massa. Isso faz com que a velocidade de propagação da partícula alfa seja a menor das 3.
Por quê? Porque ela tem massa, então ela tem dificuldade de se movimentar no meio. Ela é cerca de 10% da velocidade da luz no vácuo. A partícula beta, ela tem uma massa muito pequenininha, é um elétron muito pequenininho. Então o que acontece? Ela tem uma velocidade de propagação de 90% da velocidade da luz, então ela se propaga muito rápido. Já a partícula gama são só ondas eletromagnéticas, então a velocidade dela é igual à velocidade da luz no vácuo, se movimenta muito rápido. Essas diferenças de massa também trazem diferença na questão de penetração. A partícula alfa, por ter massa grande, a penetração dela no objeto é bem pequena. Já a partícula beta, ela tem uma massa menor, então a penetração dela já é maior. E a partícula gama, por não ter massa, a penetração dela é extremamente alta. Para você conter essas partículas, por exemplo, bom, a partícula alfa, ela não consegue atravessar a nossa pele, tá? Então a partícula alfa, por exemplo, ela é fácil de ser bloqueada. Ela não consegue atravessar a nossa pele ou a nossa mão. A partícula beta, ela, 1 centímetro de uma folha de papel ou 1 centímetro de alumínio já consegue bloquear ela. Ela tem uma massa menor que a partícula alfa, mas ainda tem massa. Partícula gama é muito difícil de você bloquear ela. A penetração dela é muito elevada. Só para vocês terem uma ideia, para bloquear a partícula gama, você tem que ter aí de 2 a 5 centímetros de uma placa de chumbo, que é um material muito denso, ou alguns metros de concreto, para conseguir bloquear essas partículas gama. Por isso que elas são muito danosas. Outra característica tem a ver dessas radiações, tem a ver com a carga elétrica. A carga elétrica da partícula alfa é 2+, então ela tem uma carga positiva e elevada. Da partícula beta é menos e da partícula gama não tem carga. Isso faz com que a poder de ionização da partícula alfa seja, como ela tem maior carga, ela vai ter um poder de ionização maior. A partícula beta tem um poder de ionização menor e a partícula gama tem um poder de ionização próximo a zero, por não ter carga elétrica. Como falei, existem outras partículas que a gente não estuda muito. As principais são elas. Uma coisa que eu quero que guarde: radiação parte do núcleo do átomo. Guardem isso, pessoal. Beleza? Nos vemos nos próximos vídeos e até mais.